Olá! Hoje a gente vai mergulhar fundo no motor central que alimenta praticamente todas as nossas células. Vamos desvendar juntos o ciclo de Krebs, que é aquele processo essencial que basicamente transforma a nossa comida na energia que nos mantém em movimento. Para a gente entender como essa máquina funciona, vamos seguir este roteiro aqui. Primeiro, vamos ver o que é o ciclo e onde ele acontece. Depois, a gente passa por cada uma das reações, passo a passo. Aí, vamos falar da sua dupla função, de como ele não para de girar e, por fim, como tudo isso é controlado. Ok, vamos começar. Primeiro de tudo, precisamos definir direitinho o que é o ciclo de Krebs e em que lugar exato da célula essa mágica toda acontece. Pensa nesse ciclo como se fosse o grande ponto de encontro de toda a energia que a gente extrai de carboidratos, gorduras e proteínas. No final, tudo isso é convertido numa molécula pequenininha, de 2 carbonos, chamada acetil-CoA. E é ela que tem o passe livre para entrar nessa usina de energia. E aqui tem um detalhe super importante. O principal trabalho do ciclo não é, na verdade, gerar ATP direto. A grande missão dele é capturar elétrons cheios de energia e guardar em moléculas transportadoras, o NADH e o FADH2. Essas moléculas são vitais, porque são elas que vão levar essa energia para a etapa final, onde uma quantidade enorme de ATP vai ser produzida. Agora vamos ver como essa engrenagem de reações químicas realmente funciona. É como uma dança perfeitamente coreografada em 8 passos que fica se repetindo sem parar. Esse diagrama aqui vai ser o nosso mapa. Ele mostra todo o ciclo de transformações. Cada volta começa com a entrada daquela molécula, o acetil-CoA, e termina com a regeneração da molécula inicial, que fica prontinha para começar tudo de novo. A primeira metade do ciclo é focada em quebrar e liberar energia. Logo no passo 1, o acetil-CoA, que tem 2 carbonos, se junta com uma molécula de 4 carbonos, o oxaloacetato. A enzima citrato e sintase faz essa união e forma o citrato. Agora olha só os passos 3 e 4, catalisados pela isodihidrogenase e pelo complexo da alfa-cetoglutarato desidrogenase. É aqui que a gente perde aqueles 2 carbonos que entraram, na forma de CO2. E o mais importante, em cada um desses passos a gente captura energia na forma de NADH. Essas moléculas de NAD são como se fossem baterias supercarregadas. Elas estão guardando a energia dos elétrons que foram arrancados das moléculas do ciclo. E essa energia vai ser absolutamente fundamental lá na frente, na etapa final de produção de ATP, num processo chamado fosforilação oxidativa. A segunda metade do ciclo tem a missão de regenerar a molécula inicial e, claro, extrair mais energia. No passo 5, a enzima succinil-CoA sintetase gera a única molécula de energia direta do ciclo, o GTP, que é basicamente um primo do ATP. Logo depois, no passo 6, a succinato desidrogenase entra em ação, oxida o succinato e forma o FADH2, outra molécula cheia de energia. E, finalmente, no último passo, a malato desidrogenase regenera o oxaloacetato e, de quebra, ainda captura um terceiro NADH. O ciclo está pronto para mais uma rodada. Então, para resumir a história, o ponto crucial está aqui. Para cada molécula de acetil-CoA que entra no ciclo, a gente sai com 3 NADHs, um FADH2 e um GTP. É uma colheita de energia e tanto que prepara o terreno para a grande produção de ATP que vem a seguir. Agora vem uma parte muito legal. O ciclo não é só uma via de mão única, só para queimar combustível. Ele é muito mais versátil do que parece. A gente diz que o ciclo é anfibólico. É um nome complicado, mas a ideia é simples. Ele participa tanto do catabolismo, que é a quebra do acetil-CoA para gerar energia, quanto do anabolismo, que é usar pecinhas para construir moléculas novas e mais complexas. E é aqui que a gente vê o quão genial é esse sistema. O ciclo de Krebs funciona como um centro de distribuição. Se a célula precisa construir gordura, aminoácidos ou até componentes do sangue, ela simplesmente pega emprestado um intermediário do ciclo e usa como matéria-prima. Só que essa função dupla cria um pequeno problema. Pensa bem, se a célula fica tirando peças do motor o tempo todo para construir outras coisas, como ela garante que o motor não vai parar de funcionar? Essa é a grande questão, certo? Se o ciclo ficasse sem seus componentes, ele simplesmente pararia. E aí, adeus produção de energia. Mas claro, a célula tem um plano para isso não acontecer. A solução são as chamadas reações anapleróticas. O nome vem do grego e significa literalmente preencher.
São vias metabólicas que existem só para isso, repor os intermediários do ciclo que foram desviados para outras tarefas. A principal forma de reabastecer o ciclo é convertendo o piruvato em oxalocetato com a ajuda da enzima piruvato carboxilase. Mas não é a única. Outros compostos, como alguns aminoácidos, também podem ser transformados em intermediários, como o alfa-cetoglutarato. Tudo isso para garantir que o ciclo nunca fique sem combustível para continuar girando. Um motor tão poderoso e tão central como esse precisa, claro, de um painel de controle bem sofisticado para ajustar a velocidade e garantir que ele não trabalhe nem de mais, nem de menos. E o princípio por trás dessa regulação é brilhante de tão simples. A célula fica o tempo todo monitorando seus próprios níveis de energia. Como? Olhando a proporção entre ATP, que é o sinal de energia alta, e seus precursores, o ADP e o AMP, que sinalizam energia baixa. Esse controle acontece em 3 pontos-chave, que são justamente aquelas reações irreversíveis. Quando os níveis de ATP e NADH estão altos, ou seja, tem muita energia sobrando, eles funcionam como um pé no freio, inibindo as enzimas. Por outro lado, se os níveis de ADP sobem, é sinal de que está faltando energia, e isso funciona como um acelerador, ativando o ciclo. É um sistema de feedback perfeito que garante que a energia só seja produzida quando é realmente necessária. E isso nos leva a uma última reflexão. Pensando nesse papel central que o ciclo de Krebs tem, qualquer falha no seu funcionamento ou na sua regulação pode ter consequências enormes e está diretamente ligado a várias doenças metabólicas e à nossa saúde como um todo. É um motor que, quando está bem regulado, é a própria essência da vida.